Mas foi só sairmos por um momento daquele quarto que ela começou a gritar como se tivesse sido: "Olá, sobrenaturais, como vocês estão?" Nesse vídeo trouxe 5 relatos assustadores e que vão mexer profundamente com sua imaginação, desde vozes misteriosas, luzes distintas e fatos paranormais. Mas antes, confira se você está inscrito no canal, se não, já se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para receber cada vídeo novo que sair. Bem, aconteceu assim. Eu estava acampando em um parque onde faz muito frio no inverno. Certa noite, eu decidi dormir ao ar livre, mesmo estando muito frio. Eu acordei tremendo de frio e pensando na minha mãe, que tinha falecido alguns anos antes. Foi quando vi um fenômeno incrível no céu chamado aurora boreal, que são luzes coloridas muito bonitas. As luzes dançavam no céu como ondas, de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Fiquei maravilhado e quis compartilhar aquela beleza com meus amigos. Mas quando eles finalmente se vestiram e saíram da barraca, as luzes já tinham sumido. Eles ficaram esperando, mas estava muito frio, então voltaram para a barraca. Logo depois que eles fecharam o zíper da barraca, as luzes voltaram, ainda mais brilhantes. Foi um momento mágico para mim, como se a natureza estivesse me dizendo que minha mãe estava comigo, mesmo ela não estando mais aqui fisicamente. Isso mudou minha vida de uma maneira que eu não consigo explicar. Até hoje me emociono ao lembrar desse momento especial. Trabalhei como enfermeira em um hospital, cuidando de pessoas que estavam na prisão do hospital. Uma senhora idosa acreditava que um espírito chamado Antônio estava assombrando e abusando dela. Coisas estranhas aconteciam enquanto ela estava lá. Estávamos no quarto cuidando dela, mas era só sairmos por um momento do quarto. Ela começou a gritar como se tivesse sido ferida gravemente. Corríamos para o quarto e a encontrávamos machucada, como se tivesse lutado com alguém. Era muito louco aquilo tudo. Ela tinha ferimentos, olhos roxos e marcas pelo corpo. Ninguém nunca a viu se machucando. As coisas no quarto também se moviam sozinhas. Em certo momento, ela teve que ser restrita para sua própria proteção. Mas mesmo assim, novos ferimentos apareciam, ou sua bandeja de comida estava em lugares diferentes. Quando perguntávamos a ela o que aconteceu, ela só dizia: "Foi o Antônio." Depois que ela foi embora, continuamos tendo problemas com aquele quarto. Luzes piscavam lá dentro, e coisas estranhas aconteciam. Logo depois que eles fecharam o zíper da barraca, as luzes voltaram, ainda mais brilhantes. Foi um momento mágico para mim, como se a natureza estivesse me dizendo que minha mãe estava comigo, mesmo ela não estando mais aqui fisicamente. Isso mudou minha vida de uma maneira que eu não consigo explicar. Até hoje, me emociono ao lembrar desse momento especial. Quando eu tinha 7 anos, minha família se mudou para uma casa mais antiga com um terreno grande. Tínhamos um cachorro Akita maravilhoso, que era conhecido por proteger a família. Meu pai viajava muito, então era principalmente minha mãe em casa conosco, 3 crianças e o cachorro. Um dia chegamos em casa, e o Plutão, nosso cachorro, estava rosnando no topo da escada e se recusava a descer. Minha mãe ficou com medo de que alguém tivesse invadido, então ela nos mandou para o carro com meu irmão mais velho, que ainda estava sentado no banco do motorista, nos instruindo a sair e chamar a polícia se ela não voltasse em 10 minutos. Isso foi antes dos celulares. Ela foi corajosamente verificar a casa com uma faca. Ela voltou alguns minutos depois, dizendo que não encontrou nada de errado. Então seguimos com nossas vidas. Muitos anos depois, meus pais nos contaram que alguém havia se enforcado na parte inacabada do nosso porão, onde ficava a lavanderia, antes de nos mudarmos para lá. O quarto do meu irmão ficava no porão, e foi lá que ele começou a ter muitos problemas quando morávamos naquela casa. Ele veio a falecer depois de muitos anos de luta contra a dependência de drogas. Eu tenho quase certeza de que aquela casa era assombrada. Estava no inverno do último ano do ensino médio e morava em um albergue. Durante o Natal, a maioria das pessoas voltava para casa e meu prédio estava quase vazio. Nosso albergue tinha uma varanda comum e ao lado havia outro albergue muito próximo. Quase podíamos apertar as mãos com quem estivesse na varanda do outro prédio. Uma noite, tarde da noite, eu estava conversando com um amigo na varanda e senti que estava sendo observado. Virei minha cabeça para a esquerda e vi uma criança pequena,
talvez com uns 6 ou 7 anos, sentada na grade da varanda do albergue ao lado, no quarto andar. A criança estava sentada no corrimão voltada para fora, com as pernas penduradas, e olhava para mim com um sorriso estranho no rosto. Seu cabelo era branco e seu rosto enrugado, como o de uma pessoa idosa. Aquela imagem, combinada com a luz de néon brilhante em seu rosto, me assustou muito. Corri para meu quarto e não consegui dormir a noite toda. No dia seguinte, fui até o outro prédio e perguntei se alguém estava lá na noite anterior, mas eles disseram que todos já tinham ido para casa e não havia ninguém no prédio. Alguns anos atrás, comprei uma casa falida e decidi renová-la. Enquanto eu estava sozinho fazendo alguns trabalhos na casa, comecei a ouvir o som de um bebê chorando. Parecia vir do porão. Mesmo estando assustado, desci até o último degrau, mas não encontrei ninguém. O som persistia, então saí para a calçada. Após alguns minutos, meu pai e meu irmão chegaram e contei a eles o que tinha acontecido. Decidimos investigar e fomos para o porão, mas desta vez estava silencioso. Passamos quase 1 hora lá, mas não ouvimos mais nada. No dia seguinte, começamos cedo a pintar a casa. Por volta do meio-dia, o som de um bebê chorando recomeçou, e felizmente estávamos todos lá. Descemos ao porão novamente e verificamos a porta do depósito, de onde parecia vir o som. Faltavam pequenos painéis na parede do depósito, então verificamos o interior e encontramos um pequeno túnel. Meu pai pediu para o meu irmão para verificar, mas ele estava com medo e me pediu para ir. Com uma tocha, entrei no túnel e vi uma boneca alimentada por bateria, que presumimos ter caído ali acidentalmente. Embora não seja uma história de fantasmas, essa foi uma experiência muito assustadora. Mas me diga uma coisa, o que você faria se passasse por alguma dessas situações? Já aconteceu algo assim com você? Se sim, e quiser compartilhar conosco, escreva para o e-mail que vamos deixar na descrição. Garantimos sigilo absoluto. Bom, esse foi o vídeo de hoje Sobrenaturais. Um grande abraço e até o próximo.